Salve pessoal, aqui é o Felipe e a gente tá para mais um episódio do Tosh Drops. E hoje aqui com a gente estamos com a Andrea e com o Martins para falar de um case muito bacana que nós tivemos, um projeto em conjunto, e vou deixar eles falar um pouquinho, se apresentar aí. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Andrea e eu trabalho na Central Ailos com a educação corporativa. Eu sou o Martins e atuo na área de CRM há 25 anos. Show de bola, vamos logo para o que interessa. Esse episódio aqui de hoje é justamente para a gente falar de um dos temas que nós abordamos lá na frente, lá no episódio piloto, que era sobre os cases que nós trabalhamos na área de educação corporativa. E a gente quer falar hoje sobre um dos cursos de um cliente nosso, que é a Ailos, um curso que sempre foi muito bem avaliado, cooperação, questão de atitude, um curso muito comportamental, e que a gente, com a chegada da pandemia, essa transformação que a gente teve no consumo de educação, de curso, treinamento e tudo mais, a gente precisou mudar esse curso aí um pouquinho do presencial para o digital. André, como é que esse curso rolava antes da chegada da pandemia e a gente não poder mais ir para a sala de aula? Legal. A gente tem esse curso como o nosso core de treinamentos dentro da Central. Ele já existe há muitos anos e ele vem sendo reformulado a cada novo susto, digamos, que a gente ganha, ou a cada desejo de mudança que a gente precisa ter. Então, na última formulação dele, nós convidamos o Martins para pensar num treinamento que falasse muito mais da atitude do colaborador enquanto cooperação, enquanto ser um ser cooperativo, do que, de fato, o modelo de cooperativismo que existe. E aí criamos durante um ano inteiro, né, professora? A gente foi desenvolvendo esse conteúdo, estudando, até chegar nesse modelo presencial de 8 horas. E veio a pandemia. E aí, com a pandemia, tornou-se um caos que a gente não conseguia mais ofertar ele, mas, ao mesmo tempo, todas as cooperativas estavam pedindo por ele ainda, porque era o curso, de fato, mais bem avaliado, é o que traz muito na essência o que a gente é, o nosso coração, o nosso desejo, a nossa cultura. E aí a gente precisou se desafiar e trazer tudo isso para um modelo digital. Mas não queríamos só simplesmente abrir uma sala no Teams e colocar o professor para tentar fazer o mesmo treinamento que se tinha. Então a gente buscou aí uma solução que trouxesse toda a essência desse treinamento, com o Martins, que é um dos ministrantes favoritos hoje dentro da Central, mas que não ficasse aquela coisa monótona de ser uma pessoa falando e todo mundo na sala lá sem interação ou com pouca interação. Martins, e nessa tua jornada, nessa tua carreira, tivesse muito contato em sala de aula. Esse curso em especial, como é que era a tua experiência? Viajar aí mais de 10 horas para vir ministrar em sala de aula, 20, 25 pessoas, e sendo sempre tão avaliado. O pessoal já chegava com uma expectativa alta. Eu diria que as 10 horas eram extremamente recompensadas por causa da interação que você tinha dentro do curso, que, como disse André, foi uma das grandes preocupações nossas, que o curso ficasse interativo. Porque, na verdade, nós estávamos trabalhando com princípios, valores e a questão de qual era a atitude em relação a isso. Então, boa parte de quem chegava já conhecia os princípios e valores. Aí vinha a questão da prática. Era um curso comportamental. Então, assim, o primeiro ponto que tinha é o seguinte: ele não tinha apostila. Sim. As pessoas chegavam para descobrir durante o curso o que acontecia. O curso, na época, foi passado pelo Diogo. Isso mesmo. Diogo, que organizou, compilou tudo isso. E o Diogo é um perfeccionista. Nós começamos a conversar em setembro de um ano, terminamos em agosto do outro, agosto do ano seguinte, para ficar do jeito que a gente gostou. O primeiro teste foi feito naquela reunião tinha diretores. Tinham diretores, gerentes e coordenadores. Perfeito. Né? Foi assim a prova de fogo, batismo de fogo, literalmente, para o curso. E a ideia é a seguinte, que não ficasse mais do mesmo, ficasse só se repetindo isso. Eu utilizei um documentário francês, chamado A Caminho da Escola, para justamente demonstrar na prática como é que funcionavam os valores no dia a dia da cooperação, da questão de atitude em relação a isso e efetivamente fazer o cooperativismo. Quando a gente chegou e fechou o modelo, tinha uma parte bem complexa dele, que era a parte inicial. Sim. Porque não tinha como começar a falar de cooperativismo sem
colocar dentro de um contexto. Qual é o contexto que apareceu o cooperativismo? E a gente tinha que ir lá para trás, na época das leis dos cercamentos na Inglaterra, para dar as origens da Revolução Industrial. Passamos por diferentes fases para chegar nisso. E a ideia é a seguinte, como é que a gente faz para fazer isso sem ficar monótono, sem ficar chato e assim por diante? Aí nós fizemos e chegamos no modelo ideal. Começamos com ele com quase 4 horas essa parte, reduzimos para 1 hora e pouquinho, que era a primeira parte, para depois começar a ser um curso altamente interativo. Mas o curso, uma turma, durava 8 horas, isso? Uma turma durava 8 horas e só a primeira parte, que era essa parte de contexto histórico, levava 4. Sim. Nós começamos a cortar, primeiro com o Diogo, depois com o auxílio da Andréia, a gente começou a ver qual era o tempo ideal. Chegamos nessa 1h15, mais ou menos, que era a primeira parte, antes de ir para o intervalo, primeiro intervalo. Depois do intervalo, começávamos a trabalhar a questão de atitude. Intervalo que você fala que é o famoso coffee break. Exatamente, o coffee break. Que era muito bom no presencial, né? Saudades dessa época. Não conseguimos digitalizar o coffee break, efetivamente, com ele todo. Agora é cada um por si, né? Cada um se vira na sua casa para fazer o seu coffee break. Aí vinha eram várias dinâmicas, todas em cima do filme. E isso dava um ritmo muito grande. E os grupos eram trocados, esse era o outro ponto. Você começava num grupo e os grupos iam trocando. Mas, assim, transformar algo cheio de dinâmica, com uma interatividade grande, com uma apresentação já feita na medida. Ok, como é que se leva isso para o digital? Exato. Que foi o primeiro questionamento que a gente colocou. Primeiro desafio, né? Tanto que a gente demorou muito, né? Para chegar na conclusão de trazer ele para o digital. Porque a gente tinha muito medo de transformar em algo monótono e que perdesse toda essa essência, toda essa relação com o documentário, né? Então, tudo isso. Então, foi bem complicado e houve uma resistência, inclusive, nossa, né? Acho que mais nossa do que de qualquer outro, em transformar isso no digital. Essa transformação, né? Quando a gente recebeu essa demanda aqui dentro de casa, a primeira coisa que a gente falou, vamos desconstruir esse curso. Tudo que foi feito, não adianta a gente digitalizar isso. Não é pegar um documento e escanear ali na impressora. A gente tem que desmontar ele todo e ver quais são os elementos já existentes para levar isso, transformar no formato digital. Então, ele é um produto digital agora. Isso mesmo. Né? Então, o que a gente viu? A gente viu que tinha alguns elementos essenciais, como a figura do Martins. Por quê? Sim. Ele passava a autoridade daquele assunto. Então, vamos trazer ele para dentro do curso. Ele precisa aparecer, ele precisa falar para o nosso aluno. E a partir daí, a gente começou a trazer o filme como uma dinâmica, conectar. E daí a gente conseguiu, com uma pequena pressão da Andréia, né? Quando ela trouxe a demanda, ela falou assim, hoje é o nosso melhor curso avaliado. E tem que continuar sendo. Sem muita pressão, obviamente. Fácil, né? Não. Tranquilo. Gente, vamos lá, né? A gente tem elogios desse treinamento do nosso presidente. Seu Moacir fala desse treinamento. Então, como é que eu ia também desconstruir uma capacitação de modelo presencial, vir para o virtual e não manter a mesma qualidade, né? Tanto que a gente, inclusive, trouxe o seu Moacir para dentro do curso. Verdade. Né? Para dar força e para dar essa essência que a gente queria, né? De que cooperativismo também está na mão de todo mundo. Uma estratégia que a gente usou foi a gravação do podcast, né? Isso aí. Com o seu Moacir. Isso criou uma conexão muito grande, né? Do presidente falando com os colaboradores. Então, aproximou muito. E ele falando de forma natural, não era algo fechado. Foi uma conversa aberta do Martins com ele, o que trouxe muita interação e as pessoas, os alunos conseguiram entrar, essa imersão no conteúdo. É verdade. E eu acho que um grande ganho que a gente teve com esse projeto foi a gente continuar mantendo a linha emocional. Que lá no presencial tinha e a gente conseguiu levar isso para o digital. Bem forte e ela foi estritamente, vamos dizer assim, obrigatória para o modelo. Era um treinamento comportamental. O que vai ficar do comportamento comportamental é a emoção que você teve. E aí você linka. Eu sempre brincava vamos falar, vocês podem não se lembrar de mim, podem não se lembrar do nome do curso, mas a hora que vocês virem qualquer trecho do filme, vocês vão se lembrar do que vocês aprenderam. Então, a ideia era terminar sempre
em alto astral, então assim, terminava super bem com a cena final das crianças efetivamente chegando à escola e só chegavam por causa da cooperação. Sim. E me permitia trabalhar um fato muito importante, que no CRM basicamente o importante é você chegar no teu objetivo. Na cooperação, não. Você tem que alcançar o seu objetivo sem sacrificar a cooperação. E era justamente o que o filme me permitia mostrar. Que eles chegavam na escola, às vezes chegavam atrasados, então a meta nem sempre era alcançada de chegar no horário na escola, mas chegavam todos, eram todos bem recebidos, sem abrir mão da cooperação. E aí demonstrar que princípios e valores você não negocia. Sim. Que é o que deveria ser o caso de qualquer organização. Numa cooperativa não existe. Os meios não justificam... Desculpa, os fins não justificam os meios. É o meio que vai justificar a finalidade dele. Que no final você tem que chegar à cooperação, alcançar a sua meta com cooperação, sem quebrar nenhum dos princípios. Aí, mais uma aula, né? Martins, mestre dando aula de cooperação. André, e com essa mudança que a gente trouxe, né? Vindo do formato presencial para o digital, a gente montou toda essa jornada para o formato digital, para essa experiência ser digital, ele na frente do smartphone, ele na frente do computador dele. E o que isso trouxe de vantagem para vocês dentro da cooperativa, dentro da empresa? São inúmeras, né? Uma é justamente essa questão da logística, né? E a gente também tem total respeito pelo Martins, porque Sim. era uma jornada muito intensa de viagens para conseguir vir. Quantas turmas eram ministradas quando você vinha para cá? Numa semana? A gente fazia 3, né, Martins? Exato. Então 3 dias. No mínimo 2 vezes, mas então eram de 2 a 3 vezes. Um dia de viagem, de 2 a 3 dias de capacitação em turmas diferentes, mais um dia de retorno, né? Quando dava sorte. Às vezes cidades diferentes. E cidades diferentes. Terminava às 18 horas o curso. Ia pra Floripa, né? Tava aqui em Blumenau, ia pra Joinville, Floripa. Rio do Sul. Pelo menos 2 horas de carro. É. Para quem não é daqui, não conhece a distância. Eu me tornei um caixeiro viajante do conhecimento na Ainos. Do conhecimento do cooperativismo. Exatamente. Então, esse foi um dos ganhos, né? Porque nós tínhamos... não era pena nem dó, mas a gente se coloca no lugar do ministrante, né? Um pouquinho de empatia. Mas a gente tinha uma questão também de investimento com a própria logística, né? A gente brinca do COF, saudade, sim, mas tinha todo um investimento em cima do COF e tudo mais também, reserva de sala, dependendo do local. E a morosidade para fazer, né? Então, entrava um colaborador, esse é um curso obrigatório nosso. Uhum. Então, em tese, dentro de 3 meses, o colaborador deveria já vivenciar essa experiência e dependendo de quando ele entrava, ele só ia vivenciar 1 ano, 2 anos, né? Perfeito. Então, mesmo que foi um treinamento que foi desenvolvido para independente de quanto tempo de casa o colaborador tinha, o maior foco eram os novos colaboradores. E ainda assim, às vezes o Martins dava aula para um colaborador que já estava 2 anos no sistema, né? Então tinha uma morosidade muito grande. E o virtual não, o virtual ali a gente já indica logo de cara, olha, tem esse curso, ele é obrigatório e agora ele está em EAD. E é um público-alvo de quantas pessoas? 3 mil? A gente está quase com 4 mil colaboradores no sistema. E considerando essa jogada de que não é um treinamento exclusivo para novo colaborador, a gente indica que façam reciclagens, então ele acaba tendo o público-alvo completo, 100% do quadro. Uma conta rápida aí, né? Só para a gente pensar um pouquinho. 3 turmas por mês. Isso. Eram aproximadamente 60 pessoas que eram capacitadas por mês. 25, 25 50, conseguiam? 75 pessoas. 75 pessoas. Na média, eu diria que bate isso. Isso aí. E quando a gente vai para o digital, em 1 mês a gente consegue capacitar quantas? Se fizer certinho, 100% do quadro novo, né? Então, agora, num volume que a gente está dentro do sistema de ter aí uma média de, 100 admissões por mês no sistema como um todo, a gente já elimina o gap de 25 pessoas. A gente consegue escalar isso de forma muito rápida, né? Isso aí. Conforme a necessidade. E a pergunta? A gente conseguiu manter a qualidade? Com certeza. Me arrisco a dizer que tá até mais emocionante. Aí sim, hein, Martins? Eu assisti, porque você me mandou um link, né? E eu
eu achei que manteve a essência. Manteve. A questão da interatividade, a questão da emoção, ela se manteve. O ritmo tinha que ser outro. Que, como você bem citou, não foi a digitalização de um curso presencial. Foi uma transformação digital de um curso. Foi muito diferente. Exatamente. E ele tem um ritmo muito grande. Eu tomei a liberdade, quando você me mandou, de testar com outras pessoas que não conheciam o curso e acharam o ritmo fantástico. O ritmo ficou muito bem elaborado. Assim, o ritmo que vocês deram. A releitura, aí sim... Criar uma experiência, né? Perfeito. Ficou em cima, porque dá para fluir completamente, que era a grande preocupação. Né? Não fica cansativo, né? O colaborador, ele é um curso grande ainda assim, né? Ficou uma carga horária um pouco mais extensa, fugindo, inclusive, do viés que a gente tem de ter treinamentos mais curtos. Ele ficou com... umas 2 horas. Mais ou menos, né? Então, ele já foge um pouquinho, né? Porque a gente tem trabalhado aí com treinamentos de 30 minutos, 20 minutos. Mas em nenhum momento, e olhando até a nossa avaliação de reação hoje, em nenhum momento o pessoal reclama da carga horária. Sim. Né? Muito pelo contrário, justamente pela questão do ritmo. Então, tu nem vê que tu tá consumindo aquilo ali, né? É tão leve, é tão tranquilo e faz tanto sentido as conexões que a gente trouxe que o colaborador entra de cabeça e quando ele vê, ele já terminou a capacitação, né? Então, teve um ganho muito bom. Show de bola, gente. Quero agradecer a participação de vocês nesse bate-papo super rico e deixar o microfone sempre aberto para quando vocês vierem aqui contribuir com o conhecimento de vocês. Muito obrigado, Felipe. Agradeço o convite. Valeu, até breve, pessoal. Tchau, tchau.